Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, memória. Sexta-feira, 2 de maio de 2025. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu, chamado Gamaliel, levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho, muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O pão que sacia a vida. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. O evangelho que acabamos de ouvir
retirado do livro de João. Nos apresenta um dos maiores milagres de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Esse evento, que alimentou uma multidão de 5.000 homens, não é apenas uma demonstração do poder de Jesus, mas também uma profunda lição sobre como Deus cuida de nós e sobre o verdadeiro alimento que devemos buscar. A cena começa com Jesus indo para o outro lado do mar da Galileia, onde uma grande multidão o seguia, atraída pelos sinais que ele realizava a favor dos doentes. Esse cenário é familiar a muitos de nós. Somos muitas vezes atraídos pela presença de Jesus, seja pela cura de nossas enfermidades, seja pelas bênçãos que ele nos oferece. Mas o que Jesus quer nos ensinar vai além da satisfação de nossas necessidades materiais. Quando a multidão se aproxima, Jesus pergunta a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Filipe, sem saber o que Jesus estava planejando, responde de maneira prática: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. A pergunta de Jesus, embora pareça uma dúvida, era na verdade um convite a um exercício de fé. Ele já sabia o que ia fazer, mas queria que os discípulos compreendessem que, diante de Deus, as limitações humanas não podem ser um obstáculo para a ação divina. É André que encontra um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, uma quantidade claramente insuficiente para alimentar tal multidão. E mesmo diante dessa pequena oferta, Jesus ordena que todos se sentem, e ele, tomando os pães, dá graças e os distribui. O milagre acontece. Todos comeram até se fartar, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Este milagre, meus irmãos, é um sinal claro de que Deus não só vê as nossas necessidades materiais, mas também é capaz de suprir nossas necessidades espirituais de maneiras que vão além da nossa compreensão. Jesus não apenas alimenta o corpo da multidão, mas também nos ensina que o verdadeiro pão que devemos buscar é Ele próprio. Ele é o pão da vida, e somente Ele pode saciar a fome profunda do nosso coração, aquela fome que o mundo não pode curar. O Evangelho nos lembra que, muitas vezes, estamos buscando soluções para os nossos problemas com nossos próprios meios e recursos limitados, como Felipe, que só via a impossibilidade de alimentar tantas pessoas. Contudo, quando confiamos a Deus o que temos, por mais pequeno e insuficiente que seja, Ele transforma esse pouco em abundância. O milagre da multiplicação dos pães é, portanto, também um convite à fé e à confiança em Deus, que é capaz de fazer muito mais do que aquilo que imaginamos ou pedimos. No entanto, o Evangelho não termina aí. Após o milagre, a multidão, impressionada, quer fazer de Jesus o rei, mas ele se retira para o monte, sozinho. Isso nos mostra que Jesus não veio para ser um líder político ou material. Ele veio para nos conduzir ao reino de Deus, um reino que não se constrói com poder humano ou riquezas terrenas, mas com a verdade e o amor. A multiplicação dos pães é um convite para que possamos ver além das necessidades imediatas e buscar o alimento eterno que Ele nos oferece. Portanto, o milagre da multiplicação dos pães e peixes deve nos levar a refletir sobre o que realmente alimenta a nossa vida. O que nos sacia de fato? Estamos buscando apenas o pão material ou também o pão que vem do céu, que é Cristo, o verdadeiro alimento para nossa alma? Jesus nos chama a acreditar em Ele, a nos aproximarmos de Sua luz e a acolher em nosso coração a Sua palavra, que nos conduz à vida eterna. Queridos irmãos, a Eucaristia é o pão que nos alimenta na caminhada da fé. Cada vez que nos aproximamos da mesa do altar, somos convidados a fazer a experiência da multiplicação dos pães. Mesmo sendo pequenos e limitados, ao entregarmos a nossa vida a Deus, Ele faz dela algo abundante e transformador. Que, ao participarmos da Eucaristia, possamos sempre nos lembrar de que a verdadeira fome que Jesus vem saciar é a nossa fome de amor, de verdade e de salvação. Que possamos ser instrumentos de multiplicação dos pães em nosso mundo, levando a todos ao encontro de Jesus, que é o pão da vida. Oração final. Senhor Jesus, te damos graças pelo milagre da multiplicação dos pães e peixes, que é sinal do teu amor e cuidado por nós. Fortalece a nossa fé, para que, diante das dificuldades, possamos confiar plenamente em Te e entregar a Ti o que temos, sabendo que Tu és capaz de fazer grandes coisas com o pouco que oferecemos. Que, ao recebermos o pão da vida, possamos ser alimentados na nossa caminhada espiritual e sermos luz para os outros. Abençoa-nos, Senhor,
e nos concede a paz. Em nome de Jesus, nosso pão da vida. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.